Até onde você está disposto a ir por uma promessa? Talvez o fundamento de sua fé seja uma enorme promessa feita a você. E você talvez esteja baseando toda a sua existência a ela. Ela te guia, te fortalece, te levanta em momentos de fraqueza. O caminho que você trilha em direção à sua reivindicação é o que, para você, resume a sua existência. Você é um peregrino. Os louvores dos peregrinos afloram o meu interesse por entender o funcionamento do reino de Fiarlongo. Uma base miserável, esquecida, vendida a uma promessa perfeita, onde todos os males que fazem a existência ser a experiência não existirão, onde não haverá tristeza, pois não haverá fome, onde não haverá dor, pois haverá paz, onde a sua carapaça descansará ao som de uma eterna melodia. Na base de Fiarlongo encontraremos peregrinos descansando, alguns ainda crescendo antes de iniciar sua jornada em busca da promessa. E na melodia do Vale dos Ossos que, assim como todas elas, eu me dei a liberdade de organizá-las de forma que para mim seja mais coesa, encontraremos um rito de esperança que prepara e anima os peregrinos para o caminho que vão seguir. Nosso último descanso. Por que tão poucos? Poupem sua força. Derrotem seu medo. Fiquem juntos para alcançar sua luz, sempre acima. Escale até a glória para você, grande Fiarlongo. O que entenda é que desde a sua concepção nesse reino, os insetos de todo esse lugar são presenteados, ou amaldiçoados, por uma promessa de um paraíso. E então, devotos a essa promessa, seguem em direção ao topo. E quando eu menciono os insetos aqui, eu estou falando de absolutamente todos eles, pois o paraíso precisa da peregrinação. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso lá na frente. O caminho sagrado, não há dor, medo ou morte. Meu coração, minha carapaça para você. No começo da jornada da Hornet até o topo, quase não vemos corpos de falecidos peregrinos. Eles aparentemente se dão bem em sua jornada, organizando-se em grupos, subindo, ecoando os sons de seus sinos, como os grupos que achamos no Pântano Cinzento. Os peregrinos que encontramos pela jornada são insetos que, no momento da maldição, ficaram estagnados, parados em um loop eterno de uma eterna canção. Na maior parte do caminho, os peregrinos encontrados por Hornet não revelam muito. Suas canções refletem sua perspectiva sobre a jornada antes de terem suas mentes bagunçadas pela maldição. Vidas terminam, jornadas iniciam. Elevai minha carapaça, leve-me para mais perto. Elevai-nos alto, mais alto. Suas canções, a partir do Pântano Cinzento, passam a confiança de que estão indo pelo caminho certo. Muitos peregrinos passam por lá, e muitos morrerão lá. Muitos também abandonarão suas antigas vidas apenas para seguir tal desejo, a promessa. Eles repetem a promessa feita a eles de tal forma que não se abalam com nada à sua frente. E já que estamos falando do Pântano Cinzento, ele desempenha um papel mais que importante nesse vídeo. Eu diria que essencial. O ar, os campos, capturar, enrolar, até esses resíduos. Fiarlongo é movido pela canção canalizada pela seda das tecelãs. Mas o que é a seda? Minha interpretação com base em diálogos do jogo e por conta da mecânica da seda é que é literalmente o fio da vida, a canalização de sua alma em fios de seda. Cada ser vivo pode ter sua alma acessada pela seda, pois o papel que ela desempenha é esse. Toda criatura possui sua seda, e toda criatura morta deixa resíduos do mesmo fio da vida. Os trabalhadores do Pântano Cinzento desempenham esse papel de coletar, enrolar e cortar esses fios de seda para que sejam armazenados e enviados diretamente para a seda dela. Em uma das conversas sobre Silksong que eu tenho com um amigo próximo, ele me disse algo que eu nunca tinha parado para pensar, e que estava na cara esse tempo todo. As tecelãs, junto com a mãe seda, não produzem o fio da vida, elas o manipulam. E manipulam a sua própria, de acordo com a força de suas almas. Por isso a mãe seda é o ser com a maior quantidade acumulada em toda a Fiarlongo. Bem, depois da Hornet. Falando obviamente da geração prolongada, Hornet tem fios infinitos. Eu não tinha reparado que ela é capaz de produzir seda por si própria. É um banco infinito de vida. E essa foi a razão dela ter sido levada à força para Fiarlongo para começo de conversa. Eu fiz esse desvio para dar a base necessária para entendermos o porquê de insetos trabalhadores serem escravizados para diferentes trabalhos. E um deles é coletar a seda residual que cai da alma dos peregrinos. E sinceramente, acho que até roubaram mesmo. Até esses resíduos. Somos apenas resíduos? Fiar, enviar,
Os peregrinos sabem que precisam passar por uma grande provação para reivindicar a promessa, e por isso, passam por todo tipo de perigo para cruzar toda a Fiarlongo e chegar na cidadela, chegar na Grande Melodia. As ferramentas dos trabalhadores do Pântano Cinzento serem também armas letais dizem tudo. Os numerosos corvos fazem de lá seu lar. O ar cinza revela. A chuva que não cessa, confessa. As lanças penduradas para cima coletam os fios que voam pelo ar frio e espesso. É uma coleta. Mas também é um enorme matadouro disfarçado. E bem-aventurados os viajantes que conseguem passar do pântano. Capturar, enrolar. Porque sempre assim, somos apenas resíduos. A constante dúvida dos serviçais é se isso terá um fim, se eles serão apenas isso para sempre. Catadores de resto, resíduo, que também são um resíduo do reino. Grandes máquinas construídas para enrolar a seda foram construídas. Milhares de rolos vazios espalhados e apenas loucura resta nesse lugar. A misericórdia de Fiarlongo. Uma carapaça ainda segura. Somos dignos? Vou sobreviver. Será que vai mesmo? Não pegue o caminho errado. Os estaquinos do Biribrejo adoram peregrinos. E falando neles, uma curiosidade, quer dizer, nem tanto, enfim, tá no bestiário. É dito que o Groal, por ódio eterno à cidadela, também rouba as almas e as manipula e molda. Hornet diz que ele não é o primeiro a fazer isso. Talvez seja uma referência ao mago do primeiro jogo, ou a todo mundo que usa a alma dos outros para satisfazer seus desejos egoístas. Os bem-aventurados têm a oportunidade de chegar a Campanula, o repouso para os sofridos peregrinos que conseguiram passar por uma enorme provação. Provação essa que é só o começo. Para os peregrinos, muitos. Repouso reluzente. Ainda vivo. Quase lá. A canção de Campanula mostra confiança, alívio. Eu estou vivo e continuarei seguindo minha jornada. Os peregrinos que cruzam Campanula podem descansar e aguardar os próximos que chegarão, para criar um grupo e partirem rumo a uma nova viagem. Os perigos aguardam, e Fiarlongo não economizará esforços para lembrá-los de que é uma jornada difícil. Peregrinos estagnados podem ser encontrados em Casco Madeira em direção aos degraus devastados, e podemos ver em suas canções que eles, assim como a maioria, repetem a mesma canção da promessa. Mas um destino trágico é revelado a eles de forma tardia, no inferno que antecede o local da Grande Melodia. Apenas o sagrado poderá julgar. Sempre vigilante. Apenas os puros passarão. Guardas juízes esperam nos degraus por todos os peregrinos que ousarem chegar à cidadela. Eles gritam que apenas os puros passarão. Mas o que é essa pureza? Como funciona o método de seleção? O próximo guarda sabe que o outro te deixou passar? Ou os peregrinos precisam enfrentar os guardas? Bem, eu não faço ideia. Mas olha que interessante. Nos corpos dos peregrinos amontoados, vemos a seda sobre seus corpos. Agora eu não sei dizer se essa seda é deles ou só representa o controle da mãe seda sobre suas almas. Não há dor, medo ou morte. Cintilante, nossa cidadela guarda. Não é à toa que achamos um tipo raro de peregrino estagnado nos degraus. Um que sabe lutar, que pode ser usado como força militar na cidadela. Muitos que veremos lá sendo membros do coro. Esmagar o pecado à sua porta. O edito absoluto. Sempre vigilante. Se tiver alguma pista sobre qual pecado é esse que eles tanto temem, que precisam matar milhares de peregrinos para aplicar esse filtro, deixa nos comentários. Até porque, por mais convincente que eu possa parecer sobre muita coisa que eu falo, é tudo interpretação minha. Te convido a participar também. O peregrino mais corajoso, o grupo mais articulado e inteligente, depois de todo o sacrifício e dificuldades, eles compartilham a mesma fé. Eles conseguiram chegar ao grande portão que dá acesso à cidadela. Mas ainda falta uma provação. A grande juíza. Eu não faço a menor ideia de como essa seleção funciona, de como o julgamento acontece, mas o resultado disso está logo após essa porta. Corpos, carapaças petrificadas, iguais que vemos nos degraus. Carapaças petrificadas que esboçam dor em seus olhos, lamento. Insetos que passaram pela provação, mas não tiveram forças para continuar. Os estados desses corpos simbolizam o tempo. Isso foi muito antes da maldição. Mas como o reino está estagnado, foram deixados reféns do tempo. E à frente deles, uma sala que finalmente dá acesso à cidadela. Porém, ao entrar, só encontraremos um local intocado, esquecido, velho. Depois da maldição, ninguém mais entrou. Ninguém mais passou por aí. Ninguém mais foi aprovado. Ninguém mais era puro.
O que simboliza essa estrutura, que parece uma balança, eu não faço a menor ideia. Não é calibrada. Apenas um toque pro lado que recebeu o mínimo de peso cederá. Deixe suas dúvidas e interpretações nos comentários. Todos devem se reunir, todos devem cantar, para viver eternamente na luz. A canção mantém. Eu não sei dizer se esses moradores da cidadela já estavam aí. Eles parecem cantar sobre algo que já ouviram, algo que já vivenciaram. Suas paredes brilhantes. É esse o caminho? Seus salões ecoantes. E continua. Mas a canção. Fui escolhido. Nenhum deve morrer. Essas duas canções parecem que foram vindas de um recém-chegado à cidadela. Existe dúvida em suas melodias. Elas comemoram, mas não ouvem a canção. Seja lá o que você interpretou, coloque nos comentários. Quando poderei descansar? Suas paredes brilhantes. Onde está a canção? A dúvida dos peregrinos que chegaram na cidadela é assustadora. Eles se perguntam sobre o descanso. Mas o desafio ainda existe. Existe perigo na cidadela. Existe incerteza, insegurança. Os guardas ordenam para que cantem. Os outros peregrinos repetem parte da canção que ninguém deverá ter fome. E para os que chegam no topo, só resta a esperança de que a promessa realmente exista. Onde está sua glória, grande Fiarlongo? Onde está sua luz? Somos os últimos? Foi nosso pecado? Toda amaldiçoada? Até aqui foi nosso pecado? Somos os escolhidos? Nossa peregrinação. Para uns, o forte desejo de que a jornada valerá a pena continua. Os desolados precisam de ajuda, os feridos de cura e os desacreditados de esperança. A peregrinação é o pecado não por conta dos atos dos peregrinos. A peregrinação é o pecado, pois é a mentira mais poderosa de Fiarlongo. Se a cidadela já foi o que cantam em louvor, eu não sei. Mas os dias de glória acabaram. O que resta é a mais suja e cruel verdade. A glória desse grande reino sempre teve um combustível, e ele finalmente se esgotou. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe para quem curte Hollow Knight. E lembre-se, é apenas uma interpretação. Manifeste as suas. Um beijo, falou e abraço.